O prefeito de Girau do Ponciano, David Barros, ele foi afastado das atividades por determinação da Justiça. O afastamento aconteceu em meio a uma operação da Polícia Federal que cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão no município. O Williams Tavares vai trazer mais detalhes ao vivo nesse exato momento para poder a gente trazer essa atualização. O Williams Tavares, nosso WT, quais são as informações? Nos atualize. Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde para você que acompanha o Fique Alerta, falando agora da Superintendência da Polícia Federal. A Polícia Federal que cumpre mandados contra suspeitos de desviar mais de 2 milhões da Prefeitura de Girau do Ponciano. É a Operação Duplicidade que está em andamento e a respeito desse assunto nós iremos conversar com o delegado da Polícia Federal, Luciano Paturi. Doutor Luciano, como está transcorrendo essa operação? Boa tarde. Boa tarde. A investigação se iniciou em dezembro de 2018. Para uma melhor compreensão, é necessário esclarecer que essa investigação tem 2 vertentes. No primeiro momento, nós nos debruçamos sobre condutas que indicavam possível fraude à licitação, visando unicamente contratar uma pessoa jurídica inidônea, que tinha o objetivo apenas de emitir medições fantasiosas e notas fiscais falsas, a fim de acobertar desvios de recursos públicos de valores vultosos no âmbito do Fundeb, no município de Girau do Ponciano. Então, constatamos que entre outubro e dezembro de 2012 foram realizadas transferências para a conta bancária dessa pessoa jurídica no valor aproximado de R$ 1.300.000, que deveriam ser destinados à construção de um centro escolar no distrito de Canafístula do Cipriano, no município de Girau do Ponciano. Entretanto, nada, ou praticamente nada, estava sendo executado. Conforme dito, o objetivo era unicamente desviar esses recursos públicos federais tão necessários à educação fundamental e básica do nosso país. Prosseguindo, identificamos que atualmente outras condutas ilícitas estavam sendo praticadas para acobertar os ilícitos anteriores, lá do ano de 2012. Por exemplo, atualmente conseguimos constatar, inclusive com diligências de auditores do trabalho, que constataram a utilização de mão de obra informal, sem qualquer vínculo legal com o município, executando essa obra com recursos e rubricas orçamentárias diversas, tudo isso visando encobrir os ilícitos anteriores, principalmente o desvio de verba pública federal do Fundeb. Por isso que a operação se chama duplicidade, já que para uma mesma obra foram realizados pagamentos 2 vezes, sendo que os primeiros valores transferidos lá em 2012 foram, na verdade, para beneficiar agentes públicos e supostos empresários. Prosseguindo, constatamos que estava havendo uma tentativa de dissimular a realidade dos fatos e prejudicar a investigação criminal, com criação de obstáculos para o fornecimento de documentos, além de prestação de informações inverídicas, querendo fazer a investigação crer que, na verdade, o que estava ocorrendo era a reforma do centro escolar e não a construção, quando já tínhamos constatado que, na verdade, esse era o objetivo para desvirtuar a persecução penal e, com isso, livrar-se da responsabilidade penal pelos ilícitos praticados. Nesse contexto, nós representamos ao Poder Judiciário, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com acompanhamento e em conjunto com o Ministério Público Federal da 5ª Região, por medidas cautelares visando essas duas vertentes, tanto a coleta de indícios sobre os crimes, como também visando permitir uma célere e eficiente tramitação da investigação, em cujo contexto foram deferidos 8 mandados de busca, visando busca e apreensão, visando apreender documentos e outros indícios e dados que interessassem a investigação, como também medidas cautelares de sequestro de bens móveis e imóveis, a fim de possibilitar o futuro ressarcimento ao erário, que hoje, em valores atualizados, aproxima-se de R$ 2.300.000. É nesse contexto que foram decretados sequestros de bens móveis e imóveis, fazendas, veículos, dinheiro porventura depositado em contas bancárias. E, conforme dito, em virtude dos prejuízos que estavam trazendo a investigação, foi determinado o afastamento cautelar do agente público, a fim de permitir que a investigação prossiga com mais tranquilidade, sem qualquer interferência externa, e assim leve os indícios e as provas coletadas tanto ao Ministério Público como ao Judiciário para uma posterior responsabilização em sede de processo penal.
No caso, doutor Luciano, o afastamento do prefeito do município. Isso. A investigação foi iniciada, aliás, no ano passado. Isso. Iniciou em dezembro de 2018, já em caráter de urgência, de forma a coletar os indícios com a maior celeridade possível, a fim de preservar as provas e afastar essa tentativa de burlar a investigação, que hoje foi coroada de êxito, pois já temos notícias preliminares das equipes que cumpriram os mandados, que documentos importantes para a investigação foram apreendidos, além de mídias, smartphones, contendo outros dados e documentos que serão posteriormente analisados. Com isso, será possível nós avaliarmos se haverá uma ampliação da investigação, tanto para comprovar novos fatos, como também para abarcar outros agentes que, porventura, não tenham sido até então envolvidos na investigação. Tudo isso respeitando-se, obviamente, as normas do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Agradecemos as informações fornecidas pelo doutor Luciano Paturi, delegado da Polícia Federal, falando sobre essa operação Duplicidade. Voltamos ao estúdio. É com você, Wilson.